Fala pessoal, beleza? João Diesel aqui, mais um lugar aqui no Rio Grande do Sul, nosso Senai improvisado, né? E eu vou contar minha experiência trabalhando com o Daniel Scott. Lembrando que eu tenho 22 anos, fui lá quando eu tinha 21. Sim, eu sempre gostei de grupos de network, de participar, de estar com empresários. E eu tava na comunidade Scott, foi muito bom. Troquei uma ideia com ele lá em agosto e surgiu a oportunidade de eu trabalhar com ele. Fiquei um período de 3 meses e foi muito bom o aprendizado. Acredito que o momento que eu mais tive uma evolução na minha vida foi nesse período, das coisas que eu aprendi e tudo mais. Então, vou começar com a primeira, que eu tava lá no evento da comunidade no dia 2 de agosto de 2025. Pude lá ter a oportunidade de trocar uma ideia com ele bem rápido e acabou que a gente conversou sobre o único arrependimento que você vai ter sendo jovem. Na hora eu até falei com ele, pô, acho que eu vou me arrepender de não chegar em mais mulheres e tudo mais. E ele falou que não, cara. O seu único arrependimento sendo jovem é de não ter trabalhado mais no futuro. Cara, é verdade. Eu, com 18 anos, trabalhava muito, madrugava trabalhando, entendeu? Tipo, pô, direto, um dia, 2 dias seguidos. E eu vejo que eu tenho aquela energia, mas eu sei que com 26, 27, 30 anos por aí, eu não vou ter mais essa energia de trabalhar, entendeu? Então, o trabalhar enquanto é jovem, acredito que foi uma coisa que eu aprendi muito, foi um conselho muito bom que eu tive dele, né? E eu tenho aqui anotado algumas coisas que eu aprendi com ele e tudo mais. Outra questão é que quanto mais jovem você for, mais com a sorte você tende a contar, sabe? Então, pô, a gente tava num papo e tudo mais, e tinha o pessoal lá querendo ganhar muito dinheiro e tudo mais, e o fato dele ser jovem faz com que ele conte muito com a sorte. E isso aí foi o que o Daniel falou, né? Que quando tu é um adulto, tu tende a ser muito mais racional do que quando tu é jovem, né? E isso aí foi uma das lições que eu tive. Outra lição que eu aprendi foi: uma pessoa só vai montar em você se você se curvar pra ela, né? Pô, isso aconteceu quando o cliente meu, ele tava criando comissões, tipo, muito grandes, tipo, 30% a cada cliente que ele indicava e tudo mais. E eu falei, pô, mano, eu não acho certo isso, cara, tá levando 30% do meu trabalho. Aí o Daniel falou, lançou essa frase aqui: uma pessoa só vai montar em você se você se curvar, né? Do Martin Luther King. Conhecimento muito bom. Outra questão aí que eu aprendi foi que a sua imagem no mercado é o que importa. Então, assim, tem diversos influenciadores que o cara vai lá e promete muitas coisas e não entrega, ou ele vai lá e mente, divulga aposta, divulga cassino, faz uma coisa errada. Só que isso aí queima a imagem dessa pessoa. E essa é a única coisa que, digamos, que ela vai ter de credibilidade. Então a tua imagem, o jeito que tu se porta, assim, é algo que importa demais, entendeu? O que você divulga também. Então eu comecei a cuidar muito nessa questão da imagem e também cuidar com a minha palavra, né? Inclusive já vou emendar com o próximo tópico, que foi a palavra de homem, né? Então isso aí foi muito que eu aprendi com o Pedro Sirius e o Riquelme, que trabalhavam comigo, e com o Scott também, eu era muito molecão, né, adolescentes e tudo mais, e geralmente a gente vai lá e fala uma coisa e não cumpre. E hoje eu meio que peguei o significado disso e vejo que tem que se mudar. O que tu falou, tá falado e tem que prosseguir, entendeu? O que tu prometeu, tu tem que prosseguir com isso. Que eu vejo que, muito tempo atrás, o meu avô, inclusive, perdeu terrenos em casa de aposta. Não, em casa de aposta não. Ele perdeu terrenos jogando em apostas, né? Jogando canastra e tudo mais. Eu fiquei pensando, pô, será que ele não assinou um contrato e tudo mais pra ele dar esses terrenos? E acabou que ele disse que não, que era na lábia. Ele perdeu porque ele falou. Ou seja, se você parar pra pensar, muito tempo atrás, a sua palavra valia muito mais que o seu dinheiro, entendeu? Então isso aí foi uma coisa que eu aprendi também com o pessoal lá, da sua palavra de homem. Também, outra coisa que a gente falou foi cuidar dos influencers que eu chamo de macacos, que são o pessoal que vai pulando de galho em galho, entendeu? Ele vai lá, tá aqui no nicho, tá ali, vai pra outro e tudo mais. Então, o cara que não fica no eixo fixo, que ele vai mudando também, é algo que você tem que cuidar com isso, entendeu? Então, isso é pra você ficar atento, né? Isso aí me lembra muito também o livro O Essencialismo. Assim, um dos meus livros favoritos que eu li, que ele mostra que se você focar em várias coisas, você não consegue prosseguir, mas se você focar em uma só, você vai ter um resultado muito maior, você vai dedicar essa energia pra isso e vai ser um resultado muito maior, né? Outra questão também foi de ser o melhor entre os dois mundos, que, cara, já é mais uma questão do essencialismo. Eu lembro que já tava tirando lá meus 10 mil reais por mês vendendo site, e acabou que eu fui lá pra ser closer, vendedor e tudo mais. E acabou que eu vi que era difícil focar nas duas coisas, entendeu? Não tem como ter o melhor entre os dois mundos se você não tiver um processo, uma operação muito clara. Como que na época eu era um profissional liberal, só tinha eu, era um pouco mais difícil, né? Então foi muito bom eu compreender isso, que se você quer ter o melhor dos dois mundos, você precisa de uma estrutura muito bem trabalhada, né?
Outra coisa já é mais na área de vendas. Então, eu sempre era o cara que chegava assim, tem uma oferta muito boa pra você, tem algo muito bom pra te mostrar. Só que não, ele me mostrou o jeito correto, que seria você entender o cliente, fazer perguntas, entender o que que ele precisa, e você entendendo o que o seu cliente precisa, você vai alinhar o que você oferece, o seu serviço com isso. Cara, esse aí foi um dos conselhos que mais me ajudou muito, ainda mais na área de prospecções, que eu pude entender o que o meu cliente queria. Se ele queria mais clientes, se ele queria posicionamento, se ele queria uma exclusividade. Então eu ia entendendo isso e eu oferecia o meu serviço baseado no que ele queria. Então, cara, esse aqui foi muito bom, entender o que o meu cliente queria, né? Se você vê que não deu certo no começo, desista. Pô, acredito que esse aqui foi o mais pesado, o mais punk, né? Que geralmente a gente vai lá, a gente vê que uma coisa não deu muito certo e a gente tende a prosseguir e investir tempo, investir dinheiro nisso. Mas às vezes está no começo que a gente pode ver que, pô, o barco não vai andar, entendeu? Então isso aí tem sentido e me lembra muito a metáfora de um trem. Digamos que eu entrei em um trem e eu tô no vagão errado. Eu tô se prosseguindo, tô lá pra frente. Quanto mais cedo eu voltar, mais chance tem de recuperar e chegar no destino que eu tava, né? Outra questão, esse aqui também. Ah, esse aqui bateu muito forte em mim. Não deixe o luxo virar hábito. Pô, isso aí foi acontecendo no primeiro almoço que eu tava lá com o Scott, fui lá e pedi. Eu pedi uma Heineken de 600 ml no almoço e tudo mais. E ele falou, porra, do jeito carioca dele, né? Eu falei, mano, era normal pra mim, né? Pedir uma Heineken e tudo mais no almoço. Ele falou que, cara, isso aí tava muito errado e tudo mais, que você não pode deixar o luxo virar hábito. E como jovem, isso aí fez uma diferença muito grande, né? Tanto é que já aconteceu isso aí no passado. Eu comecei a almoçar em restaurante, pedir muita marmita, e eu desacostumei a cozinhar e eu fazer minha marmita, entendeu? Porque eu deixei o luxo virar hábito. E basicamente aí ele me deu a resposta. E essa é uma das frases que eu mais tô levando na minha vida, né? O que que eu tô cuidando pra não deixar virar hábito algo muito caro, um luxo virar hábito, sabe? Então esse aí foi um dos ensinamentos que mudou muito o meu pensamento, meu dia a dia, minha rotina, né? Outra coisa foi a questão da improdutividade humana para uma produtividade artificial. Então, eu era um cara que era muito manual, né? Absurdo isso. Tipo, eu, pô, com 22 anos, geração Z, fazia as coisas muito manualmente e tudo mais. Do jeito antigo, do jeito raiz. Sendo que isso aí não era o ideal. Poderia muito bem jogar numa IA para fazer isso aqui para mim e acelerar meus processos. Então, cara, mais que estava escancarado na minha frente, eu não fazia isso. E, dando lá com o Scott, eu pude aprender isso, dessa questão aí de trocar a minha produtividade humana por uma produtividade artificial. Enquanto antes eu trocaria minha produtividade humana por uma improdutividade, sabe? Dava pra se dizer assim. Isso aí foi muito bom. Acredito que essas questões, o mais memorável foi o que cada centavo conta. Então, pô, o Daniel tava reclamando de uma coisa que custava R$ 150. E eu pensei que, pô, uma pessoa que tá naquele patamar de vida dele, do Scott, não ia ligar por R$ 150. Mas pelo contrário, acredito que ele chegou nesse patamar de vida porque ele se importava com R$ 150 por cada centavo, entendeu? E foi uma coisa que eu aprendi lá com o Pedro também, com o Riquelme, com o Scott, que foi, esse pessoal dá muito valor ao dinheiro. E eu comecei a ter isso recentemente agora, entendeu? De dar valor a cada centavo, e R$ 10, nem que seja, dinheiro é dinheiro, entendeu? Isso aí foi muito bom, eu estar lá, ter essa vivência, ter essa experiência. Tanto é que, para finalizar aqui, eu diria que o ambiente é tudo. Com certeza o ambiente é tudo. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul e fui para Curitiba para estar lá com o pessoal, conversar com eles, e posso afirmar com toda certeza que o fato de eu estar lá numa cidade grande, com esse pessoal aí que já estava no nível muito mais avançado que eu, tá lá com eles, ver o cotidiano, ver a rotina, cara, me moldou demais, me fez uma pessoa muito melhor, me fez ter ambições, né? Tanto é que o fato de eu ter nascido na geração Z, 2003, eu conversei com muitos amigos meus, né? Que a gente pensa geralmente que o amanhã vai ser pior que hoje. Então, a gente não tem muita esperança no futuro, mas eu comecei a ter uma esperança muito grande de construir patrimônio, ver que era possível construir patrimônio com esse pessoal, ver que era possível crescer na vida e que tudo é possível ainda, nem que seja de maneira digital, entendeu? Então, eu diria que sim, o ambiente me construiu, me moldou. Certeza que não tem o que falar, sabe? Valeu muito a pena. Isso aí foi o que eu aprendi e é isso, mano. Gratidão aí ao pessoal que tava lá comigo em Curitiba, o aprendizado que eu tive. Certeza que fez uma mudança muito grande na minha vida.
É isso, mano. Gratidão. Valeu.